Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a boa terra. Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador e eu vou trazer um outro ponto de vista para você. Então prepara a tua Bíblia em Mateus 13, de 3 a 9. Eu vou usar esse pedacinho, mas ela é maior, vai até acho que o 23. O fato é que hoje estamos vivendo um momento bem diferente na vida de muitos irmãos. Temos ouvido com facilidade a palavra desigrejados. O fato é, esses irmãos entendem quem eles eram, sabem o que eles faziam e reconhecem onde estão. Gente, olha só esse exemplo que eu já fiz em outro vídeo. Aqui é a luz, Jesus, e aqui é a escuridão e o mundo. Jesus continua no mesmo lugar, não saiu daqui, somos nós que nos afastamos da presença dele. Ele nunca nos abandona, pode ter certeza. Então hoje eu vou trazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Se você for essa pessoa, presta atenção, porque aqui eu não estou para enfiar o dedo na sua cara e te julgar. Não mesmo. Eu estou aqui para abrir as escrituras e dar um plus, trazer para você uma energia da palavra, uma energia onde as escrituras vão te encher o coração da palavra de Deus, sem enfiar o dedo na sua cara, mas com muito amor. Combinado? Let's go! Existe algo que sempre me chama a atenção quando escuto as pessoas falando sobre a igreja. Alguns dizem, eu já fui pastor. Outros afirmam, eu já fui presbítero. Eu já fui diácono. Eu já fui membro daquela igreja. Há aqueles que viveram milagres, viram maravilhas acontecendo diante dos seus olhos e hoje não congregam mais. Os outros permanecem frequentando uma igreja, mas nunca perceberam, nunca compreenderam que fazem parte de um corpo. E ainda hoje aqueles que foram profundamente machucados, há ainda aqueles que foram profundamente machucados por homens e, por confundirem as coisas, acabaram abandonando a Cristo juntamente com os homens que os feriram. Talvez seja esse você. Fica até o final, escuta essa palavra. Toda vez que ouço as histórias, me lembro da parábola do semeador. Tenho a impressão de que ela é uma das parábolas mais reveladoras das Escrituras, porque ela não apenas nos ensina sobre a proclamação do Evangelho, mas também revela aquilo que verdadeiramente amamos em nossos corações. Vamos lá. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 3, 9. Costumamos ler essa parábola procurando identificar quem é boa terra. Entretanto, talvez exista uma pergunta anterior que precisa ser feita. O que o nosso coração verdadeiramente ama? Algumas pessoas chegam até Cristo procurando uma bênção, outras um milagre, outras procurando restauração para o casamento, cura para a enfermidade ou alívio para a dor que carregam há muitos anos. E Deus, em sua infinita misericórdia, pode conceder todas essas coisas. Contudo, nenhuma delas pode ocupar o lugar do próprio Cristo. Aqueles que estão à beira do caminho ouvem a palavra, mas eles jamais encontram lugar em seus corações. Outros recebem a palavra com alegria, emocionam-se com ela e, por um momento, parecem verdadeiramente transformados. Entretanto,
Quando o sofrimento chega, quando as orações parecem não ser respondidas ou quando a vida cristã lhes apresenta a necessidade de negar a si mesmo, abandonando aquilo que um dia disseram amar. Há ainda aqueles que permanecem no ambiente da igreja, estão entre nós, servem conosco, falam a nossa língua e conhecem as nossas canções. Mas os espinhos deste mundo continuam ocupando os seus corações. O dinheiro, o sucesso, o reconhecimento, os prazeres deste século e os valores do mundo ainda possuem mais espaço que Cristo. Jesus explica isso em Mateus 13:22. A que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Talvez uma das maiores tragédias da igreja contemporânea seja trazer a cultura do mundo para dentro do reino, esquecendo-se de que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. O evangelho nunca foi chamado a se adaptar ao coração humano. Somos nós quem precisamos ser transformados pelo evangelho. Esse conflito produz confusão, tropeços e muitas vezes afasta as pessoas que olham mais para os homens do que para Cristo. Quando alguém diz, eu já fui pastor, eu já fui presbítero, eu já fui cristão, lembro-me imediatamente das palavras do apóstolo João. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram do nosso meio, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2,19. João não diz que eles deixaram de ser. Ele diz que a saída deles revelou aquilo que sempre foram. Eles estavam, eles não eram. Ser é diferente de estar. É claro que existem pessoas genuinamente convertidas que atravessam períodos de fraqueza, dores profundas e até mesmo afastamento momentâneo. Todos nós estamos sujeitos às nossas limitações. Mas aquilo que caracteriza a boa terra não é a ausência de lutas, mas a perseverança produzida pela graça de Deus. Talvez exista algo ainda mais belo nessa parábola. Parece que Jesus não coloca o foco apenas sobre os solos, mas sobre o semeador. O semeador não escolhe apenas a boa terra, ele lança a sua semente sobre todos os lugares. A semente é perfeita, o semeador é perfeito. O problema nunca esteve neles, o problema sempre foi o solo. Por isso, talvez estejamos fazendo a pergunta errada quando ouvimos alguém dizer que abandonou a fé. Perguntamos, por que ele saiu da igreja? Quando talvez a pergunta correta seja, a quem ele verdadeiramente amava? Porque alguém pode amar os milagres sem amar a Cristo. Pode amar a comunhão sem amar a Cristo. Pode amar a posição que ocupa dentro da igreja sem amar a Cristo. Pode amar a teologia sem amar a Cristo. Em João 6, milhares de pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres. Entretanto, quando o seu discurso confrontou os seus corações, as multidões começaram a abandoná-lo. Em João 6,66 está assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus não corre atrás deles oferecendo mais milagres. Pelo contrário, ele olha para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? Mas um coração transformado, ele enxerga o que muitas vezes a gente não enxerga. Claro que um coração para ser transformado demora muitos anos. O meu ainda está em processo de transformação, o seu também. Alguns estão no começo, outros ainda estão fazendo um download. Mas nossos corações vão ser transformados, pois aquele que começou é fiel para terminar a obra. Então Pedro responde algo extraordinário: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não diz, nós ficamos porque recebemos milagres, tampouco afirma, nós permanecemos porque tudo está indo bem. Ele simplesmente pergunta, para quem iremos? Em outras palavras, ainda que tudo lhes fosse tirado, Cristo continuaria sendo suficiente. Penso que essa seja a maior evidência da boa terra. Ela não é caracterizada pela perfeição, mas pela permanência. Existe ainda algo que me faz refletir. Muitas pessoas abandonam a Cristo por causa dos homens. Um pastor falha e então dizem que o evangelho falhou. Um cristão peca e concluem que Cristo decepciona as pessoas. Mas fazemos isso em poucas áreas da vida. Se um homem toca Beethoven ao piano e errar todas as notas, a quem responsabilizaremos? Ao músico que errou as notas? Ou a Beethoven? Evidentemente, ao músico. Cristo nunca pecou, nunca mentiu. Cristo nunca decepcionou ninguém. Cristo jamais abandonou qualquer um dos seus filhos. O problema do cristianismo nunca foi o problema do cristianismo nunca foi Cristo. O problema sempre fomos nós. As Escrituras nos lembram dessa realidade, porque todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso não é uma licença para o pecado, mas um convite à humildade. Todos nós carecemos da graça de Deus todos os dias. A boa terra também não é um coração naturalmente fértil. Pelo contrário, ele é um fruto da obra contínua de Deus em nós. O profeta Jeremias nos apresenta a figura do oleiro trabalhando o barro. Mas o vaso de barro que ele estava formado estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Jeremias 18:4. Somos esse barro nas mãos do oleiro. Quando não tomamos a forma desejada, Deus continua trabalhando em nós. O oleiro não abandona a sua obra. Da mesma maneira, Ezequiel nos apresenta a promessa do Senhor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. A boa terra é um coração continuamente trabalhado pela graça de Deus. Por isso, quando leio a parábola do semeador, sou lembrado de que ela não fala apenas sobre 4 tipos de solo. Ela fala sobre um Deus que continua semeando a sua palavra em nossos corações e sobre homens que precisam responder ao chamado do Evangelho. Alguns permanecerão enquanto houver milagres. Outros permanecerão enquanto houver reconhecimento. Outros ainda permanecerão enquanto tudo estiver bem. Mas quando aqueles que verdadeiramente amam a Cristo permanecerão porque descobriram aquilo que Pedro descobriu há mais de 2000 anos, não existe outro lugar para onde ir. A evidência da boa terra não é produzir 100 por 1. Jesus não diz que alguns produzirão 30, outros 60, outros 100. A evidência da boa terra é produzir fruto e permanecer. Ou seja, o Senhor não está esperando que você não está esperando performance de você, de maneira alguma. Não caia nessa. No final, a pergunta que a parábola do Senhor faz não é em qual igreja você esteve ou qual cargo você ocupou. A pergunta é infinitamente mais profunda. Quem ocupa o trono do seu coração? Porque aquele que ama apenas as bênçãos permanecerá até que elas acabem. Aquele que ama apenas a igreja permanecerá até que alguém o decepcione. Aquele que ama apenas os milagres permanecerá até o dia em que suas orações não forem respondidas. Mas aquele que ama a Cristo permanecerá e todos os seus dias da sua vida continuará dizendo: Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a boa terra. Um coração que continua sendo trabalhado pelo oleiro, recebendo a semente da palavra, produzindo fruto e reconhecendo que não há outro lugar para onde ir senão para Cristo. Meus irmãos, duas coisas eu quero finalizar aqui. Primeiro, Deus não espera performance de você. Ele não espera que você vá à igreja e chore, grite, cante, grite em línguas e ore em línguas num tom mais alto que todos podem ouvir. Esquece. Não é isso que ele está esperando de você. Mas se você fizer isso de todo o seu coração, e o seu coração for verdadeiro, meu irmão, você está no caminho bom, mas não é a performance. Segunda coisa, comece a direcionar o seu olhar apenas para Cristo. O irmão te decepcionou na igreja, ore por ele. O chefe ou o líder do ministério de voluntários te decepcionou, ore por ele. O Senhor fala, vamos orar pelos nossos inimigos. Eles não são o seu inimigo, eu sei, mas são pessoas que te decepcionou. Cai na mesma classificação. Ore pelas pessoas. Que o Senhor enche o seu coração de amor para que você também transborde esse amor na vida dessas pessoas e se torne uma pessoa piedosa, assim como o nosso Senhor foi conosco e é todos os dias. Espero que essa palavra leve a você uma reflexão e um entendimento maior e que você possa voltar a fazer parte do corpo de Cristo, olhando para Cristo, sem tirar os olhos da face do Senhor. Boa sorte. Valeu!